Você cuida de todo mundo? Tem filhos que necessitam ainda dos seus cuidados, seja porque são pequenos ou nem tanto, são neuroatípicos, têm condições especiais, transtornos neurológicos que impactam na sua maneira de aprender, de se desenvolver ou de interagir com as pessoas, ou você é aquela que cuida dos pais ou os parentes que já dependem integralmente de você, está naquela fase de demência, de declínio cognitivo, enfim. Eu quero falar hoje com você que cuida dos outros, que cuida de todo mundo e quem cuida de você. Quem cuida de quem cuida. Vamos falar sobre isso? Gente, para quem ainda não me conhece, eu sou a Ju, esse eu cansei de ser boazinha. E olha, o que eu vou falar aqui hoje é um assunto muito sensível. Eu pensei bastante para falar sobre isso, levei um tempo para tomar essa decisão, mas eu acho importante porque essa é uma causa que me levou aqui a estar aqui, é a razão verdadeira desse canal, porque eu sou uma mãe de uma criança neuroatípica ou neurodivergente. Minha filha tem TDAH, tem TOD, que são transtornos neuropsicológicos, e apesar dela ser uma criança maravilhosa, talentosa, cheia de potencial, mas ela foi sempre extremamente agitada, nervosa, rebelde, e a gente tá nesse caminho, nesse desafio com ela desde que nasceu. E sim, ela foi a grande razão da minha virada de chave, que me fez, de fato, transformar numa pessoa melhor para mim, para ela, para todo mundo que convive comigo. Quando ela nasceu, eu fui aquela mãe que lia todos os livros que chegavam, fiz todos os cursos de mães mesmo. Para quem não conhece, a Isa Minatel, Elisama Santos, a educadora parental, a Gisele Vandermu, Andréa Tur, tantas outras que passaram por minha vida, que foram a minha inspiração para essa trajetória. E a gente faz de tudo, né? Que está ao nosso alcance para tentar entender, descobrir o que ela tinha. Eu cheguei no momento que eu me via sem forças, sem controle emocional, e aí que eu percebi que eu precisava me entender, porque como que eu queria entender o que minha filha fazia, porque ela agia, como ela agia, se nem eu sabia, porque como que eu fazia, porque eu me desesperava, eu não conseguia me equilibrar, mesmo sabendo que ela não tinha culpa de nada, que ela precisava de mim. E aí vem a culpa, né? Que é o kit que toda mãe tem. Seu filho nasce e você já se culpa pelo primeiro choro que deu, você já acha que era fome da UTT, aí descobre que não era, que ele estava todo assadinho, e aí vem aquele sentimento de culpa que nos carrega para o resto da vida, infelizmente. E a gente precisa trabalhar isso. Eu trabalhei muitas culpas ao longo de toda essa maternidade, que não para, né? As fases só mudam e dói algumas coisas de lembrar. E nisso tudo tá uma mistura de culpa, de medo dos julgamentos, de você levar aquela pressão de ter que dar conta de tudo. E acho que a gente precisa parar de nos julgarmos umas às outras. Mães julgam mães, mulheres julgam mães. Isso é muito ruim para todo mundo. Nós precisamos nos unir. E por que eu tô falando isso, gente? Porque uma das ferramentas que mais me ajudou nessa minha trajetória foi a rede de apoio, o acolhimento das comunidades. Foi o meu primeiro suporte, porque a gente encontra pessoas que têm os mesmos problemas que os nossos, passam pelas mesmas dificuldades e muitas já superaram o que nós estamos passando agora. E essa troca, além de ser saudável, ela acaba sendo para muitas um divisor de águas para encontrar um caminho. E para mim foi exatamente isso. Eu encontrei alternativas e eu encontrei um norte vindo desses grupos, dessas comunidades, e umas ajudavam as outras. E a gente precisa filtrar, né? Claro, sempre ter um respaldo médico, eu consultava artigos científicos, a gente tem que ter muito cuidado nessa história com as bolhas, né? A gente precisa ir em busca das fontes, das informações, para checar se realmente é verdade, se funciona, mas elas são muito importantes. E eu digo isso porque nós que vivemos nos dedicando integralmente às pessoas, às crianças, aos nossos filhos, a gente para pensar e ver que não tem o nosso tempo. Como que a gente vai ter o tempo? Eu entendo exatamente essas pessoas,
Porque aqui eu sempre falei com mulheres, de um modo geral, que se dedicaram muito tempo aos outros, mas assim, consegue, à medida do possível, trabalhar interiormente para tentar mudar, fazer diferente, transformar algumas crenças, e isso que está dentro do nosso controle. Mas e quando não está dentro do nosso controle? Quando nós não temos o controle das coisas, né? Que chega pra gente. Aí é muito complicado. E hoje esse vídeo eu estou falando não só para você que precisa se cuidar, que abre sempre a mão das suas necessidades, dos seus desejos para fazer tudo pelos outros, mas principalmente para você que se sente presa porque as circunstâncias, as situações, o destino quis que você estivesse numa condição de impedimento, talvez, né? Não depende só de você. Sim, é importante que você saiba o quanto a sua vida importa para você e pelos outros. Porque se você não está bem, como que você vai cuidar dessas pessoas, né? E bom, por mais que você tenha um ritmo, uma rotina de vida totalmente comprometida com seus filhos e são dependentes de você, ou ainda aqueles que são especiais, que possuem necessidades, cuidados intensivos, pais velhinhos, companheiros que também demandam de você em tempo integral. Primeiro de tudo, eu quero que você saiba que sim, essa pode ser uma missão. E é uma missão que lhe foi confiada e é preciso ter muita força, resignação para que você continue a sua caminhada com fé que tudo nessa vida tem um propósito e que me perdoem os céticos ou os incrédulos. Eu sou uma mulher que tem fé e ela é maior do que qualquer religião, tá? E segundo, ainda que isso seja um grande desafio em sua vida, é preciso que você compreenda o quanto é importante, como eu disse, que você se cuide, que busque meios para fazer as coisas e não se sinta culpada por isso. Nós estamos tão acostumadas a se dedicar integralmente por nossos queridos, por nossas queridas, que a gente não se permite nem mesmo por algum momento pensar em nós, em desejar algo que faria bem, que já vem aqueles pensamentos destruidores, aquelas vozes aniquiladoras te fazendo se sentir culpada, como se estivesse pecando por pensar em si mesma. Então, se você encontra nessa situação em que existe alguém que dependa exclusivamente dos seus cuidados, de você estar em pé, forte, principalmente com saúde, é preciso que você tenha essa consciência de que a sua vida importa e você estar bem com saúde também importa para você e para eles. Peça ajuda ou aceite ajuda quando lhe oferecerem. Se você é mãe, se sente sobrecarregada, convive com seu companheiro, abra seu coração, não tenha medo de se mostrar vulnerável, fraca. Afinal, ele é o pai e também ele é responsável pelo seu filho. Aprenda a fazer vistas grossas para algumas coisas que são insignificantes, porque nem sempre sai do jeitinho que a gente quer, claro. A gente sabe pôr uma fralda, arrumar o leite do jeito que a criança gosta, e a criança prefere, mas a gente já está tão acostumado a fazer, já desenvolveu a prática, a habilidade de tanto, né, fazer sempre a mesma coisa. E o começo é difícil. Então, segure essa ansiedade, essa mania de perfeição e deixa que ele faça do jeito dele. Com o tempo dele, ele vai fazer igual ou quem sabe até melhor do que você faz. Você cuida dos pais, tio, avós, ou tem outros parentes que também poderiam dividir suas responsabilidades. Então, converse com eles, se reúna e não se sinta na obrigação de ter que ser a cuidadora oficial só porque você tem, de repente, mais afinidade com a pessoa que está sendo cuidada do que os outros. Você precisa de um tempo. Se eles não podem dividir os dias de cuidado contigo, ao menos peça algumas horas ou uns dias para você ter um tempo para você mesmo, para se cuidar, para ir ao médico, para respirar você. Estabeleça prioridades, liste as tarefas mais importantes
Aprenda a delegar o que for possível. Não tenha medo de pedir ajuda. E crie um tempo para você, mesmo que seja 10, 15 minutos por dia. Reserve esse tempo para algo que você goste. Ler, meditar, fazer uma caminhada. Pratique autocompaixão, seja gentil com você. E é normal não conseguir fazer tudo. Cuide-se com o mesmo carinho que você cuida dos outros. Envolva a família, ensine, mostre a importância de colaborar. Pequenas ajudas, elas fazem sim uma grande diferença, porque você tem o direito de querer viver bem, de se cuidar. E não tenha receio de comentar com os seus familiares que é a situação que você está vivendo com o seu filho. De repente ele tem algum diagnóstico que você de repente tem vergonha de falar, porque pode se expor. Às vezes você falando cria uma atmosfera muito mais favorável para que as pessoas não te julguem, para que as pessoas não te cobrem tanto, ao invés de você ficar escondendo algum tipo de doença, diagnóstico. Isso não é vergonha para ninguém. E olha, eu sinceramente, eu espero que você possa, a partir de agora, pensar um pouco mais na possibilidade de se permitir ter um tempo para você se cuidar, mesmo que seja difícil. Que esse vídeo possa te trazer um consolo, um acalento para você que cuida de quem só depende de você. E olha, tudo passa, viu? Não desista de ser feliz, não perca a sua fé e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir tudo isso que eu falei. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!